Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, viemos te louvar, viemos te glorificar, viemos te exaltar, Senhor, pelo dia, por tudo que já fizemos, pelas tuas bênçãos, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pelo teu sustento e pela tua provisão, porque tu tens sido um Deus presente e nada tem nos faltado, e tu tens nos abençoado, Senhor. Muito obrigado, Pai. E te pedimos agora em nome de Jesus por esses momentos, Senhor, que estaremos diante da tua presença, falando da tua palavra, conversando um pouco, nos distraindo, ó Pai, e que em tudo teu nome possa ser louvado e glorificado e que a tua presença é muito bem-vinda no nosso meio. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Amém. E aleluia, Senhor. Amém, Pai. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos conversar sobre um texto que está lá em Romanos, capítulo 12. Diz assim, nós vamos ler o 1 e o 2. Eu os exorto, portanto, irmãos, tendo em vista as misericórdias de Deus que se oferecem em sacrifício vivo e separado para Deus. Isto irá agradá-lo, pois é a adoração do templo, lógica de vocês. Em outras palavras, não se deixem conformar com os padrões deste mundo. Em vez disso, continuem se transformando mediante a renovação da sua mente, para que saibam o que Deus deseja, e todos concordaram que o seu desejo é bom, satisfatório e fadado ao êxito. Paulo geralmente tem um palavreado bem pesado, não tem não? Logo quando eu me converti, eu tinha um sério, muito resquício, muita restrição em relação a Paulo, os livros, as cartas de Paulo. Porque eu achava que Paulo usava uma palavra muito rebuscada, muito pesada e muito difícil de entender, né? Aí orando e tal, e muitos anos depois o Espírito Santo tocou no meu coração numa das leituras da palavra, e aí eu confesso para as irmãs que eu fazia o seguinte: eu lia Gênesis, vinha vindo, tal. Quando chegava em Atos dos Apóstolos, eu pulava todas as cartas de Paulo e pulava já depois para Pedro, João e assim por diante. E deixava Paulo por último. Eu preferia ler Apocalipse do que ler Paulo. Mas depois o Espírito Santo, um dia eu cheguei, terminei o último livro de Atos, aí o Espírito Santo virou e falou assim: leia Paulo. Deus, mas Romanos ainda vai, Senhor. Agora, os outros, leia Paulo. Leia Paulo que eu vou abrir seu entendimento. E aí foi o que aconteceu. Depois daquele ano em diante, nunca mais eu tive restrição com os livros de Paulo. E o meu entendimento se abriu. Paulo está dizendo aqui, na verdade, para quem que Paulo escrevia? Para as igrejas. Para as igrejas. Como é que vocês imaginam que era a igreja nesse tempo de Paulo? Como é que era as igrejas? Do nosso tempo. Igual ao do nosso tempo? Será? Eu acho que era mais difícil, não é não? Não é mais cheia? Mais cheia. Não, no caso aí você está falando... Não, eu falo assim em geral. Assim, quem frequentava a igreja? Primeiro, era a igreja como nós conhecemos hoje? O que vocês acham? Não era. É tipo um lugar para reunir e orar. Eram sinagogas, tá ok? Até hoje o judeu frequenta a sinagoga. O judeu não messiânico, ele não frequenta uma igreja, um templo. Ele frequenta uma sinagoga, tá ok? É mais ou menos um salão como o nosso, tem lá as suas particularidades. A Zilda já esteve frequentando uma lá comigo, já lá no Bom Retiro, uma messiânica, tá ok? Que acredita no Senhor Jesus, tá? E prega o evangelho, inclusive, tá certo? Não, aquilo lá é uma mesquita muçulmana. Isso, aquilo é uma mesquita. Então, assim, a sinagoga era um salão igual ao nosso, tá ok? Porém, as mulheres
naquela época as mulheres na verdade nem frequentavam, tá ok? Elas ficavam só no pátio, por exemplo. Se elas fossem no templo em Jerusalém, elas não entravam lá dentro, tá ok? Só os homens entravam, mas na sinagoga elas podiam entrar, elas frequentavam, só que frequentavam de um lado sentam os homens, de um lado sentam os outros, sentam as mulheres. As ortodoxas são assim até hoje, tá ok? Mas tinha lá o seu ritual e dependendo de um determinado momento, alguém erguia-se, levantava-se e falava a palavra. E como o judeu foi espalhado por toda aquela região inteira, o que aconteceu? E havia várias sinagogas em vários lugares. E Paulo está pregando em uma delas aqui. Então, Paulo geralmente pregava para judeus em sinagogas. Tá ok? Paulo pregava tanto para o gentil quanto para o judeu. Mas o foco principal dele era no judeu. Tá ok? Tudo bem? E aí ele está falando aí para judeus aí, olha... Eu os exorto, irmãos, tendo em vista as misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo e separado para Deus, e se irá agradá-lo, pois é a adoração do templo. Lógica de quem? De vocês. O que ele está querendo dizer aqui? Olha, vocês veneram tanto o templo que está lá em Jerusalém, vocês veneram tanto isso, que eu estou dizendo para você, isso não é errado, tudo bem? Mas que o templo verdadeiro e aquele que agrada a Deus é o seu corpo. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Então, se você tem tanto esse zelo por um prédio que está lá, que é imóvel, que não vai sair do lugar e tudo mais, você não está errado nisso. É cultura de vocês, é lógica para vocês, mas também é lógica você cuidar do corpo. Por quê? Porque ele é templo do Espírito Santo e isso agrada a Deus. Zelar pelo templo não agrada a Deus? Agrada, então zele pelo corpo também, porque ele também é templo do Espírito Santo e é onde Deus verdadeiramente habita em vós. É do seu corpo. Eu fico imaginando a cara daqueles homens, cheio das tradições, cheio daquelas convicções e tudo mais, e Paulo falando isso, opa, tudo bem, isso é lógica para vocês, já que é lógica para vocês, ele usava a lógica do judeu, a lógica do ortodoxo, tá ok? As tradições deles para ir lá e evangelizar por meio das tradições. Muitas vezes a gente acha que a gente não consegue. Eu lembro uma vez que eu estava assistindo um culto onde um missionário da África, são muitos anos atrás, lá na Batista da Lapa, há muitos anos atrás, e ele estava voltando, e uma das coisas que eu reparei durante o culto é que conforme ele levantava a mão dele era cheia de cicatriz, assim. O braço dele todo era todo cortado, assim, cheio de cicatriz, nos dois braços. Você sabe dizer onde é o 561 nessa rua? É uma entrega, e eu não estou achando. 561? Nesta rua? 561, sim. Tá dando aqui. Eu não sei porque eu não... Aquele acentinho. Descendo aqui tem mais casas. Tá aqui na viagem, tá bom? E aí o que acontece? Ele começou a pregar e a falar e tudo mais tal, e ele falou assim: olha, os irmãos, eu tenho visto que alguns irmãos têm olhado para os meus braços, né? Porque estava muito calor, era um domingo de manhã. Estava muito calor, a igreja estava muito cheia, muito lotada mesmo, devia ter mais ou menos umas 1.500, 1.600 pessoas ali, num domingo de manhã, para ouvir aquele homem falar.
E ele estava falando assim, eu estou vendo que as pessoas estão olhando atônicas para o meu braço, tal, eu já vou explicar o porquê. Fez a abertura, orou e tudo mais, tal. E ele contou que na caminhada dele na África, ele teve muita dificuldade para entrar nas tribos, porque ele não ficou na região central, ele foi realmente para o interiorzão, onde tem as tribos ainda, e toda aquela coisa que a gente já conhece. E quando ele chegou no Quênia, ele falou, tinha muitas tribos onde eu não conseguia entrar. Até que eu entrei em um lugar que me levaram, onde disse que era um chefe que tinha, sobre sua supervisão, tinha muitas tribos. Eu fui conversar com aquele homem e tudo mais tal, e aquele homem me propôs um pacto. Como assim? É um pacto de sangue. Eu falei, vixe, Deus, o que eu vou fazer com isso? Ele falou, onde já se viu, eu vou fazer um pacto de sangue com outro homem e tudo mais e tal. E o guia que estava junto com ele, que estava traduzindo as coisas para ele, falou assim, olha, se você quer entrar nas outras tribos, essa é a porta. Ele é a chave. Se você fizer um pacto de sangue com ele, todas as demais tribos vão te aceitar. Aqui no Quênia, ele é o cara. Ele falou, meu guia era mais ou menos jovem, e ele falou, ele é o cara. E negar isso, e negar isso é a porta fechada para tudo. Falei, então tá. E quando ele fez, ele falava assim, logo quando eu cheguei na África, eu tinha muito problema de gastrite. E ele falou, olha, um sujeito lá no Mercadão me vendeu uma cabra, porque ele tinha que tomar muito leite. E ele vendeu a cabra para ele tomar o leite da cabra. E aquele homem ofereceu um pacto para ele. Ele falou, olha, nós vamos fazer um pacto de sangue. Como é que é esse pacto de sangue? Eu vou fazer um corte na minha mão, você vai fazer um corte na sua mão, e nós vamos unir as nossas mãos. O meu sangue vai entrar em contato com o seu, e o seu vai entrar em contato com o meu. E aí, eles simplesmente fizeram esse pacto de sangue, só que ele falou assim, agora eu vou querer um presente seu. Ele falou, qual que é o presente? Ele falou assim, tá vendo essa cabra? Não, mas eu não posso abrir mão da minha cabra, porque a cabra é meu sustento e tudo mais e tal. Se você quiser, é a cabra. E ele deu a cabra para ele. E o homem deu o cajado dele para ele. Aquele chefe de tribo deu o cajado dele para ele. Ele falou, a partir daquele momento, em toda a tribo que eu chegava, apresentava o cajado, eu automaticamente era recebido. E todo mundo ficou olhando assim para a cara dele, assim, né? Ele falou, e aí as marcas foram aumentando, porque todos os chefes de tribo diziam o seguinte, já que você fez um pacto de sangue com ele, faz um pacto de sangue comigo também. Jesus, olha. Misericórdia. Mas por que eu dei esse exemplo? Para mostrar que Paulo usou o exemplo que mais pegava para os judeus naquela época, naquele momento. E os pajés, os chefes das tribos, faziam isso porque sabiam que ele tinha uma restrição em relação a isso. Falou, por isso que você olha na cara de alguns chefes tribais africanos, você vê eles cheios de cicatrizes. Não são por causa de batalhas, são por causa de pactos. Ele falou, porém, eu consegui evangelizar muitas coisas. É que muitas vezes nós ficamos tão fechados nas nossas tradições, nas nossas convicções, que nós não conseguimos entender
aquilo que Deus quer nos mostrar. Verdade. E muitas vezes, se nós derrubarmos essas convicções, essas tradições, essas barreiras, nós vamos ter portas abertas aonde nós precisarmos. Né? E aí Paulo vira e fala assim, olha, isso é lógica para vocês. O templo, tomar conta do templo é lógica para vocês. Então tomem conta do seu próprio corpo. Por quê? Porque ele é templo do Espírito Santo. Aí o judeu começou a parar, fica imaginando a cara desses homens. Irmãos, a gente ter o corpo transformado e nós não sermos mais presos a esse tempo, vai ser algo meio maravilhoso na minha cabeça. Porque a gente vai, nosso entendimento vai abrir e a gente vai começar a ter visões de algumas coisas que para a nossa lógica é impossível, né? Humanamente falando é impossível, né? Mas eu fico imaginando qual vai ser a grandiosidade de um corpo transformado e eterno, que não fica mais preso ao tempo, né? Eu fico imaginando isso daí, né? Mas, e aí Paulo diz assim, em vez disso, continuem se transformando mediante ao quê? A renovação da sua mente, para que saibam o que Deus deseja. E todos concordaram que o desejo de Deus é bom para nossas vidas. E que quando nós colocamos o desejo de Deus em prática nas nossas vidas, qual é o resultado? Derrota? Mudança. Mudança, esse é o primeiro passo. Só que Paulo coloca aqui que a mudança parte de quem? De Deus? Começa por nós mesmos. Por nós mesmos. Nós mesmos. Somos nós que damos o passo. Sabe por quê, Meire? Eu tenho conversado com algumas pessoas a esse respeito. Eu vejo que as pessoas pensam que Deus nos obriga às coisas. Deus nos obriga às coisas. Esses dias nós estávamos conversando lá entre família e nós estávamos conversando e falando, olha, você não bebe e tal, né? Eu falei, não. Falou, por quê? O pastor não permite? Eu falei, não. Paulo me diz uma coisa que é real. Ele falou, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas, mas nem todas elas são lícitas. Falei, a igreja permite que você beba? Permite. Ela não me proíbe. Não proíbe de nada, não. Não. Porque eu acho que se proibisse, aí que a gente ia, não é? Aí daquela, tudo que é proibido... Falou, agora me convém beber? Não. Falei, eu não bebo porque eu não quero. Não me faz bem. Acabou. Ontem de ontem nós somos, né? A gente gosta de pegar carne lá na Santa Clara, né? Carne de porco, sabe essas coisas que ele gosta. E lá ele compra o queridinho dele, né? Ele não deixa de comprar. Aí ele, você não quer? Eu falei, não quero, mas por quê? Você não quer? Não, porque eu não quero, eu não me sinto bem. Eu tive bar há 6 anos, não sei nem que gosto que tem, nem cerveja, nada. E tive bar há 6 anos aqui. Eu não sei se você lembra, né? Interessante, né? Tem bar não bebe, porque geralmente tem bar tá lá vendendo, né? Então, vendendo vida, não é? Olha, e teve uma época da minha vida que eu bebi. Tem gente que sabe beber e se controlar. Porque você não tem que sair do seu controle. Você não sabe o que você vai fazer, faz besteira, briga. Então, para evitar esse tipo de coisa, é uma das minhas opções. Para não passar por isso, Você fica fora de é uma das minhas opções. Acabou, simplesmente isso. Então, o que Paulo está dizendo isso é que quando nós começamos a colocar a vontade de Deus em prática, primeiro nós somos transformados. O nosso entendimento começa a se abrir para essas coisas. E aí a pessoa que estava conversando comigo virou e falou assim, é verdade, né? Falou, olha,
Interessante. Eu imaginava que a igreja proibia. Falei, não. Nossa igreja não. Falei, não é porque a igreja proíbe, não. É porque simplesmente é uma opção minha de não querer. Porque eu acho que isso não me faz bem, não me agrada, não me agrega em absolutamente nada. E aí ele parou, ele pensou, eu falei, o evangelho é liberdade, o evangelho não é prisão. Só que o seu entendimento passa a ser transformado. É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 2. E isso, quando colocado em prática, nos traz êxito, nos traz vitória. Tá bom? Então vamos e prossigamos em conhecer a Deus e estarmos debaixo da sua vontade. Que isso nos traz êxito. Amém?